But global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. A China abalou o mercado de veículos elétricos na Europa ao reduzir seus investimentos, deixando todos curiosos sobre o que vem a seguir. A União Europeia impôs grandes tarifas sobre os veículos elétricos feitos na China, e agora a China está reagindo com força, deixando claro que não ficará de braços cruzados enquanto suas empresas automobilísticas são tratadas de forma injusta. Esse conflito comercial pode realmente mudar o jogo para todos os envolvidos, de fabricantes de carros a motoristas comuns. Estamos prestes a ver um grande confronto entre a Europa e a China, com ambos os lados firmes em suas posições e o futuro dos carros elétricos em jogo. Vamos analisar esse drama. Certo? Lembram das tarifas que a UE impôs aos veículos elétricos feitos na China? Pois é, a China não vai deixar isso passar. Em um movimento estratégico, a China disse às suas gigantes automobilísticas para frear qualquer investimento maior nos países europeus que apoiaram as tarifas. Estamos falando de grandes projetos, como a construção de novas fábricas, que foram completamente descartados. Essa orientação foi dada com uma mensagem clara de "não mexam conosco", em uma reunião secreta no dia 10 de outubro. A mensagem foi cristalina, e não são apenas os votos a favor das tarifas que estão sentindo a pressão. A China também fez um aviso sobre investir em países que ficaram em cima do muro durante a votação, com a mensagem: escolham seu lado, pois a neutralidade tem consequências. Toda essa situação é como um jogo de xadrez tenso, com a China fazendo movimentos estratégicos para proteger seus interesses. E adivinhem, essa não é nem a primeira vez que a China usa essa tática. Em julho, eles deram um aviso semelhante às suas empresas sobre investir na Índia e na Turquia, por causa, adivinhem, de disputas tarifárias. A China está falando sério, pessoal. Ok, então sabemos que a China não está muito feliz com essas tarifas, mas qual é o grande problema? Bem, imaginem alguém colocando uma etiqueta de preço de até 45,3% a mais sobre tudo que você está tentando vender. Foi exatamente isso que a UE fez com os veículos elétricos chineses, começando na última quarta-feira. A justificativa deles é que a China tem subsidiado de forma injusta sua indústria de veículos elétricos, dando-lhes uma vantagem desleal. Toda essa questão das tarifas gerou bastante polêmica dentro da própria UE. 10 países foram a favor, 5, incluindo a potência Alemanha, foram firmemente contra, e 12 outros estavam tipo, não podemos todos simplesmente nos entender. Claramente, nem todos estão na mesma página. Mas a China não é do tipo que desiste fácil. Eles retaliaram com vingança, lançando investigações sobre as indústrias de carne suína e laticínios da Europa. E ainda apertaram as importações de bebidas alcoólicas. Falar em adicionar insulto à injúria. Então, quem está sentindo a pressão desse confronto comercial? Bom, para começar, alguns dos maiores players da China no setor de EV, como BYD, SAIC e GL, estão diretamente na linha de fogo. A SAIC, que tinha grandes planos de abrir uma nova fábrica de EVs na Europa e expandir seu centro de peças na França, provavelmente está repensando esses planos agora mesmo. E a BYD, que já está construindo uma planta na Hungria, agora está considerando mover sua sede europeia da Holanda para a Hungria, citando preocupações com custos. Coincidência? Achamos que não. Mas aqui está o truque. A China não está apenas dizendo às suas empresas para frear grandes projetos. Eles também estão aconselhando suas empresas a evitar fazer acordos individuais com governos europeus. Em vez disso, estão incentivando uma frente unida, orientando suas empresas a negociar coletivamente. É como se estivessem dizendo: se quiserem jogar com a gente, terão que lidar com todos nós. O argumento da UE para essas tarifas é basicamente o seguinte: eles estão tentando proteger sua própria indústria de tecnologia verde e evitar que esses empregos se desloquem para o exterior. Eles estão preocupados que os fabricantes chineses de EVs estejam recebendo uma vantagem desleal graças a subsídios do governo, terrenos baratos e acesso a matérias-primas e baterias a preços muito baixos. Basicamente, estão dizendo que a China está jogando sujo, e eles têm um ponto. A participação de mercado dos EVs chineses explodiu nos últimos anos, saltando de 3,9% em 2020 para 25% em setembro de 2023. Isso é um aumento meteórico que está deixando os fabricantes europeus de automóveis suando. O setor automotivo da UE é um grande negócio, empregando 2,5 milhões de pessoas diretamente e impressionantes 10,3 milhões indiretamente.
Eles não vão deixar esses empregos desaparecerem sem lutar. Mas aqui está a questão. Essas tarifas são a maneira certa de lidar com isso? Alguns especialistas dizem que não. Eles argumentam que, em vez de tentar bloquear os EVs chineses, a UE deveria focar em tornar suas próprias indústrias mais competitivas. Eles dizem que essas tarifas só vão aumentar os preços para os consumidores europeus e até podem sair pela culatra, tornando as empresas chinesas ainda mais determinadas a dominar o mercado. Ok, então sabemos que a China está dominando o jogo dos veículos elétricos, mas aqui está o grande truque. Eles basicamente controlam o coração desses carros, as baterias. Lembram daqueles subsídios insanos que falamos? Pois é, a China investiu impressionantes 15 bilhões de dólares em sua indústria de EV até 2022, e uma grande parte disso foi para a tecnologia de baterias. Eles basicamente escolheram a dedo empresas como a CATL para se tornarem potências globais. E adivinhem? Deu certo. A CATL agora ocupa um trono de baterias de lítio, controlando incríveis 32,6% do mercado global. Eles têm a receita, os ingredientes, as matérias-primas e as fábricas para produzir essas baterias como ninguém. Enquanto isso, a UE está se apressando para alcançar. Eles têm grandes planos de construir fábricas de baterias, mas menos da metade das planejadas para 2030 são realmente certezas. É como tentar fazer um bolo quando você ainda não garantiu a farinha, os ovos ou o forno. A China sabia que esse era o nome do jogo o tempo todo. Eles até forçaram as empresas estrangeiras que se instalaram na China a usarem baterias feitas localmente. Falar em movimento estratégico. Isso deu à indústria de baterias da China uma vantagem massiva, deixando a UE correndo atrás. Então, sim, essas tarifas podem doer um pouco, mas até a UE quebrar o domínio da China na produção de baterias, vai ser uma batalha difícil pela liderança no mundo dos EVs. É importante lembrar que isso não é apenas uma briga entre a UE e a China. Os Estados Unidos também estão profundamente envolvidos, já tendo imposto uma tarifa de 100% sobre os EVs chineses. É um conflito comercial completo por aí, pessoal, e todos estão correndo para pegar sua fatia do mercado elétrico. A UE, por sua parte, está tentando manter um equilíbrio delicado. Eles querem manter boas relações comerciais com a China, mas também querem proteger seus próprios interesses. É um ato de equilíbrio delicado, e não está claro como tudo isso vai se desenrolar. Para adicionar mais complexidade, as tarifas não são um modelo único para todos. Diferentes fabricantes chineses de EVs enfrentam taxas diferentes, que variam de 7,8% para a Tesla. Sim, a Tesla fabrica na China, a 35,3% para SAIC, 177% para BYD e 18,8% para GL. E não vamos esquecer dos outros fabricantes chineses de EVs que estão enfrentando uma taxa de 20,7%. Enquanto isso, a China está gritando contra essas tarifas, chamando-as de protecionistas e prejudiciais à cadeia global de suprimentos. Eles até levaram o caso à Organização Mundial do Comércio, OMC, para tentar anular essas tarifas. Então, tarifas são como um curativo em um osso quebrado. Elas podem ajudar no curto prazo, mas a UE precisa de um plano de longo prazo se quiser competir com a China na corrida dos veículos elétricos. Pense nisso assim. A China tem jogado xadrez enquanto a UE tem jogado dama por anos. A China tem uma visão cristalina para dominar os EVs. Eles investiram bilhões em pesquisa e desenvolvimento, construíram enormes centros de fabricação, como o de Shenzhen, que produz mais de 1 milhão de EVs por ano, e apoiaram estrategicamente várias empresas de EV, não apenas uma. O que a UE está fazendo? Eles ainda estão tentando colocar todo mundo na mesma página sobre estratégias básicas. É difícil construir uma superestrada quando cada país quer que ela passe pelo seu quintal. Mas, ei, nem tudo está perdido. A UE tem alguns truques na manga. Eles estão começando a perceber que atrair investimentos inteligentes é a chave. Em vez de aceitar qualquer investimento, estão pensando em adicionar cláusulas que exijam que as empresas compartilhem conhecimentos tecnológicos e usem fornecedores locais. Além disso, lembra como a China foi lá e investiu em estações de recarga antes mesmo dos carros elétricos se tornarem populares? A União Europeia pode aprender com isso. Eles são bastante bons em construir grandes projetos de infraestrutura, como trens de alta velocidade. Imagine uma Europa toda cruzada por estações de recarga. A ansiedade com a autonomia dos carros iria desaparecer. A União Europeia tem a inteligência, o dinheiro e um enorme mercado de mais de 450 milhões de potenciais compradores de veículos elétricos. Se conseguirem se organizar, pensarem no longo prazo e aprenderem com o plano de jogo da China, podem ter uma chance no futuro elétrico. A grande questão agora é: o que vai acontecer? Bem, ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa.
Esse conflito comercial não vai desaparecer tão cedo. O processo de resolução de disputas na OMC pode levar anos, e enquanto isso, ambos os lados estarão se posicionando. Alguns analistas acreditam que um conflito comercial total é improvável. Eles apontam que a União Europeia depende muito da China para componentes de veículos elétricos e que ambos os lados têm interesse em encontrar uma solução. Eles preveem que, provavelmente, veremos algumas negociações difíceis e até mesmo alguns compromissos ao longo do caminho. Mas uma coisa é certa, toda essa situação é um lembrete claro de que o caminho para um futuro mais verde está pavimentado com desafios geopolíticos complexos. O mercado de veículos elétricos é um jogo de alto risco, e a China deixou bem claro que não tem medo de jogar de forma agressiva. A União Europeia e, de fato, o resto do mundo, precisarão melhorar seu jogo se quiserem acompanhar o ritmo. Quais são os seus pensamentos sobre as tarifas da União Europeia sobre os veículos elétricos chineses? Você acha que isso vai ajudar ou prejudicar o mercado de carros elétricos a longo prazo? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Para continuar atualizado, assista o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.